Luiz ajeita a gravata enquanto dirige devagar pelas avenidas iluminadas do Rio de Janeiro, ainda absorvendo o peso das discussões do último congresso jurídico que participou no Copacabana Palace. O carro preto, um modelo caro que comprou depois de anos trabalhando duro como juiz, desliza suave pelo asfalto, mas Luiz sente que essa tranquilidade é apenas aparência. Por baixo, sempre volta aquela sensação de quem nunca pode relaxar de verdade, como se precisasse estar atento o tempo todo. As lembranças da infância em Duque de Caxias, onde enfrentou discriminação e olhares tortos por ser um dos poucos meninos negros da escola, aparecem fortes enquanto passa por bairros que conheceu bem. Olhando pelo retrovisor, suas mãos suando um pouco no volante, Luiz vê as luzes vermelhas e azuis de uma viatura da polícia militar se aproximando. Não importa que ele já tenha recebido prêmios ou que seja figura conhecida no Fórum Central, a tensão que sente neste momento é a mesma dos tempos antigos. O coração bate rápido e ele puxa o ar, tentando se lembrar de que é apenas mais uma abordagem. Mas lá no fundo, Luiz sabe que para muita gente naquela esquina, a cor da pele pode desenhar o rumo da conversa, bem mais do que qualquer currículo. O semáforo finalmente fica verde, mas Luiz percebe que a viatura da polícia militar não avança. Ao contrário, ela emparelha ao lado do seu carro, quase obrigando Luiz a encostar. Sente o peso dos olhos dos dois policiais que estão no banco da frente, aqueles olhares longos que parecem procurar algo de errado, como se o julgassem só pela sua presença ali, tarde da noite, dirigindo um veículo de luxo. Um dos policiais faz um gesto seco com a mão, ordenando que Luiz pare imediatamente no acostamento. Luiz suspira, afasta um medo antigo e faz o que foi pedido, colocando o carro lentamente na calçada. Ele desenha cada movimento com muita calma, deixando as duas mãos bem visíveis no volante, já por hábito e por segurança. Sabe bem que, nessa situação, qualquer gesto pode ser lido de forma errada. Mesmo com tantos anos estudando, trabalhando e subindo na carreira jurídica, Luiz tem ciência que, para boa parte das pessoas, o fato de ser um homem negro pesa mais do que qualquer diploma. O único som além do motor desligado é a sirene da viatura, que corta a noite e deixa o clima ainda mais tenso. Aquela noite, que tinha tudo para ser tranquila, agora virou um teste de paciência e cautela, cheia de riscos inesperados. Um dos policiais, um homem de rosto fechado e postura rígida, se aproxima da janela do carro de Luiz. Sem esconder o tom de desdém, pede os documentos do veículo e a carteira de motorista, quase como se cumprisse um ritual já conhecido. Luiz já passou por isso outras vezes e, sem hesitar, entrega imediatamente todos os papéis, mantendo o olhar nos olhos do policial, tentando mostrar confiança, mesmo com o coração acelerado. Ele fala pouco, apenas o necessário, mas faz questão de manter a voz calma. O policial pega os documentos, dá uma olhada demorada e parece procurar algo errado, conferindo com atenção cada detalhe do nome, placa e endereço. Mesmo depois de alguns segundos, sua expressão continua fechada, transmitindo uma desconfiança fria que não se abala com a formalidade do processo. Então, sem rodeios, o policial pergunta de quem é aquele carro, colocando na pergunta um misto de surpresa e suspeita, como se não esperasse ver alguém como Luiz dirigindo aquele modelo importado ali no bairro. Luiz responde com tranquilidade, mas por dentro sente um nó no estômago, incomodado com o tom. Sabe que precisa medir as palavras, porque cada frase escolhida pode fazer diferença. A conversa se transforma em uma disputa silenciosa por respeito e dignidade, com a tensão se renovando a cada resposta dada e a cada nova insinuação velada. O
Segundo o policial, um homem mais jovem e claramente impaciente se aproxima do outro lado do carro e começa a examinar o interior com uma atenção exagerada. Ele passa os olhos pelo banco do passageiro, observa o porta-luvas, olha os tapetes, sempre na expectativa de encontrar algum objeto fora do lugar. Sem nem mesmo disfarçar a irritação, ele pede para Luiz sair do carro, usando um tom autoritário, que deixa claro que ali não há espaço para conversa. Luiz respira fundo mais uma vez, tentando manter a calma. Por um instante, pensa em perguntar o motivo daquela abordagem, mas percebe nos olhares dos policiais que qualquer pergunta, por menor que seja, pode ser entendida como desafio e complicar ainda mais sua situação. Ele então desce do carro devagar, mantendo as mãos à vista e evitando movimentos bruscos. O sentimento que toma conta dele é de puro déjà-vu. Não é a primeira vez que passa por isso e, infelizmente, sabe que pode não ser a última. Luiz pensa em tudo que estudou, no caminho difícil que percorreu até ali, e mesmo assim percebe que para eles nada disso importa. O olhar dos policiais carrega uma suspeita silenciosa, como se nenhuma conquista apagasse a cor de sua pele. Isso fere mais do que qualquer palavra, porque mostra um preconceito antigo que insiste em se repetir, noite após noite nas ruas do Rio de Janeiro. Luiz é orientado sem direito, a protesto, a colocar as mãos abertas sobre o capô do próprio carro. O toque do metal gelado arrepia seus braços, mas o que realmente incomoda é perceber que agora já tem uma plateia. Motoristas diminuem a velocidade. Alguns passageiros olham de dentro dos ônibus e até pessoas na calçada param para observar. Dois adolescentes, rindo baixo, começam a filmar pelo celular, como se aquela abordagem fosse apenas mais um registro casual para as redes sociais. A humilhação pública machuca Luiz de um jeito difícil de explicar. Ele sente o rosto esquentar, mas segura o impulso de reagir. Esforça-se para não baixar a cabeça, tentando manter alguma dignidade, mesmo sabendo que a imagem que fica é a de um suspeito, antes de qualquer outra coisa. O vento gelado sopra vindo da orla e seus pensamentos vão direto para casa. Pensa em Marina, sua esposa, que sempre pede para ele ligar ao chegar. E imagina também os filhos pequenos, que acreditam que o pai é um exemplo de coragem. Enquanto os policiais o revistam com rigor, Luiz percebe que cada movimento deles procura não só algum objeto ilícito, mas também uma justificativa para olhar torto. No fundo, sente a raiva crescer junto com uma vontade forte de mostrar que não vai se calar para sempre, só precisa esperar o momento certo para agir. A revista não demora a se transformar numa série de perguntas cheias de ironia. O policial mais jovem, olhando o interior bem cuidado do carro, dispara. E aí, doutor, como é que consegue bancar um carrão desse? Deve ganhar bem demais, né? O tom dele não esconde o cinismo e Luiz percebe de imediato o que está sendo questionado ali não é só sua renda, mas a possibilidade real de alguém como ele ter conquistado aquilo honestamente. Com uma voz firme, encara o rapaz e diz que trabalha há muitos anos, que luta diariamente e que cada centavo daquele carro foi conquistado com esforço. O outro policial ri, fazendo pouco caso da resposta de Luiz, e solta uma piada maldosa sobre como é fácil subir na vida nesse país se alguém souber os atalhos errados. Ele não esconde o deboche, nem tenta ser discreto. Luiz sente uma onda de indignação. Por dentro, a humilhação machuca e a raiva cresce por saber que, não importa o quanto demonstre honestidade, esses olhos sempre vão desconfiar. Mesmo assim, Luiz segura firme a raiva e levanta a cabeça, olhando nos olhos dos dois, sem baixar o olhar. Não vai dar motivo para provocação. Mantém a postura, com uma dignidade dura de carregar depois de tantos episódios como esse, mas sabe que precisa se manter inteiro, porque reagir naquela hora seria arriscado demais.
Sem qualquer aviso, o policial mais jovem tira as algemas do cinto com um movimento rápido e frio. Antes que Luiz consiga pensar em dizer algo, sente o aço frio fechar em torno dos seus pulsos, prendendo suas mãos nas costas como se fosse realmente um criminoso. O som das algemas se encaixando parece mais alto do que qualquer buzina ou sirene. Em volta, um som que Luiz nunca vai esquecer, porque resume anos lutando contra esse tipo de abuso. Aquela sensação de ser tratado como suspeito, mesmo tendo feito tudo certo, é um choque forte na alma, um lembrete cruel do quanto ainda há para mudar. A indignação toma conta dele por dentro. Dói lembrar que passou por tantas audiências, defendeu clientes nessa mesma situação e sempre acreditou na ideia de justiça acima de tudo. Agora, ali, mão presa, sente-se exposto e pequeno, enquanto os carros continuam passando, com motoristas lançando olhares que variam entre desconforto e um certo desprezo. Alguns fingem não ver, outros encaram, mas ninguém interfere. A realidade pesa quando percebe que está do lado de quem sofre, das pessoas que tantas vezes representou nos tribunais do Rio de Janeiro. É como se, naquele instante, ele também estivesse cobrando um país mais justo, mas agora sendo alvo daquilo contra o que sempre batalhou. Luiz sente o braço ser puxado com força, sem qualquer cuidado, enquanto o policial o empurra em direção à viatura parada a poucos metros adiante. O aperto das algemas machuca seu pulso e ele inspira fundo para não perder o controle. O barulho da porta traseira batendo atrás de si ecoa dentro do carro, deixando tudo ainda mais claustrofóbico. Ali, sentado no banco de trás, isolado do movimento da rua e dos olhares curiosos, o silêncio pesa. O policial do lado de fora ainda se vira e diz, rindo com deboche, que eles vão para a delegacia e que, chegando lá, Luiz vai se lembrar rapidinho de onde saiu aquele carro tão caro. Enquanto o carro segue pelas ruas iluminadas do centro do Rio, Luiz fecha os olhos. Tenta não pensar nos rostos dos policiais, nem nas expressões das pessoas olhando pela janela, do ônibus que passava. Dentro dele, uma batalha acontece. Tem plena consciência de que bastaria dizer que é advogado, mostrar a carteira da OAB, que tudo mudaria. Poderia impedir esse constrangimento na mesma hora. Mas alguma coisa o segura. Não só o orgulho, mas uma certeza nascida de suas experiências. Aquilo não acontece apenas com ele, e sim com muita gente que nunca pode falar por si. É maior que seu próprio nome. É sobre justiça para todos. O caminho até a delegacia parece mais longo do que qualquer distância que Luiz já tenha percorrido. O carro avança devagar pelas ruas da Lapa, e pelas janelas ele enxerga os bares animados, grupos de jovens conversando nas calçadas, gente indo e vindo, como se nada de diferente estivesse acontecendo. Ele, no entanto, se sente completamente deslocado, como se de repente não pertencesse mais àquele cenário no qual cresceu, trabalhou, construiu sua família. Suas mãos algemadas repousam sobre as pernas e até o contato com o tecido da calça parece estranho. A cada farol fechado, a espera dentro da viatura aumenta o peso no peito. De tempos em tempos, o policial que dirige lança um olhar curto pelo retrovisor, como se quisesse flagrar algum sinal de nervosismo ou pânico em Luiz. O outro, no banco do passageiro, não se contenta com o silêncio e solta piadinhas baixas, repete insinuações de que a justiça nunca atinge gente como você. Essas palavras soam como facas, mostrando claramente o grande abismo entre eles, um abismo cheio de preconceito e falta de empatia. Luiz se esforça para não reagir, segurando tudo por dentro, sentindo aquela impotência crescer e, ao mesmo tempo, prometendo para si mesmo que aquilo não vai passar em branco. Assim que a viatura chega à delegacia no centro do Rio, Luiz é puxado para fora do carro sem muita delicadeza.
O policial segura firme em seu braço, guiando-o para dentro do prédio, como se quisesse deixar claro quem está no controle. O saguão está quase vazio, as luzes meio amareladas ressaltando o cansaço de alguns policiais no plantão e 2 detentos sentados de cabeça baixa, esperando para ver o que vai acontecer com suas vidas. Luiz sente o olhar de todos pousar sobre ele por um momento, mas logo cada um volta para seu próprio drama. Sem tempo para respirar, ele é levado até uma sala de interrogatório pequena, de paredes pálidas e frias, onde só tem uma mesa metálica e 2 cadeiras. O ambiente faz a solidão pesar ainda mais, cortando qualquer sensação de humanidade. Luiz senta-se na cadeira, mãos ainda presas pelas algemas, e encara o policial que se posiciona do outro lado da mesa. O homem não tenta ser simpático, nem esconde uma certa impaciência. Logo começa a lançar perguntas misturadas a ameaças discretas, dizendo que, se Luiz não colaborar, as coisas podem ficar ruins para ele. Mesmo assim, Luiz não se deixa intimidar. Ele mantém o olhar fixo, calmo, mostrando uma força silenciosa, que pouco a pouco começa a incomodar o policial. O tom de voz do policial muda sutilmente, desconfortável por não encontrar medo ou submissão do outro lado da mesa. Luiz percebe então que, apesar de tudo, ainda controla alguma coisa ali, sua dignidade. O policial, talvez achando que conseguiria intimidar Luiz facilmente, começa a falar com mais sarcasmo. Ele diz coisas como: "Você se acha especial só porque tem carrão, pensa que está acima da lei, né?" E cruza os braços, esperando algum tipo de reação que pudesse usar como justificativa para piorar ainda mais a situação. O olhar dele é desafiador e as palavras saem carregadas de provocação, como se isso pudesse quebrar o autocontrole de Luiz. No entanto, Luiz respira fundo, olha nos olhos do policial e responde sem elevar a voz. Fala que não tem nada para esconder, que tudo o que fez está dentro da lei, e reforça que a verdade está ali, evidente, para quem quiser ver. Mesmo com as mãos algemadas e toda aquela tensão, ele não cede nem 1 centímetro à pressão. Sabe que já enfrentou situações difíceis antes, no fórum, defendendo outros que estiveram no mesmo lugar onde agora ele se encontra. Essa postura calma pega o policial de surpresa. Por um segundo, o homem hesita e parece um pouco menos seguro do caminho que tomou até ali. Luiz percebe a mudança no clima e percebe que, de certa forma, mesmo sentado e algemado, conquistou certo respeito. O policial, que até então parecia dono do ambiente, começa a mostrar certo desconforto, dando sinais de ter passado do limite com aquele interrogatório. Chega um momento em que Luiz sente que não pode mais ficar só reagindo. Com a postura reta e o olhar firme, ele levanta a voz pela primeira vez desde que entrou naquela sala fria. Numa mistura de cansaço e autoridade, exige o direito de usar seu telefone, argumentando que isso está garantido pela lei. O policial, um pouco surpreso com a mudança, até tenta manter o ar de autoridade, mas acaba jogando o aparelho diante dele na mesa com um sorriso sarcástico. Fala alto, dizendo que pode ligar para quem quiser, insinuando que ninguém vai conseguir tirar ele daquela situação. Luiz pega o telefone com as mãos ainda trêmulas por causa das algemas mal colocadas. Mesmo assim, consegue discar o número de sua colega, Mariana, alguém de confiança do escritório, e com voz contida diz poucas palavras, mas diretas. Explica rapidamente onde está e pede que venha até a delegacia com urgência. O tempo da ligação é curto, mas é o suficiente para o policial notar o tom diferente. Ele percebe, pelo jeito seguro de Luiz, que ali pode ter algo maior do que imagina. O silêncio depois da ligação fica pesado. O policial, antes cheio de certeza, agora parece desconfortável, acompanhando Luiz com um olhar inquieto, sem saber direito o que aguardar,
Percebe que talvez tenha ido além do razoável e sente a situação fugir do seu controle. O tempo quase não passa naquelas quatro paredes, e Luiz sente cada batida do coração ecoar no peito, enquanto troca olhares, rápidos com o policial que agora só observa inquieto. O ritmo lento do relógio na parede é quebrado de repente pelo barulho forte das portas da delegacia sendo abertas. Vozes sérias se aproximam rápido pelo corredor. Um homem de terno escuro, alto e com postura de quem está acostumado a dar ordens, entra acompanhado por 2 oficiais da corregedoria. Todos os olhares do saguão se voltam imediatamente para o grupo que chega, trazendo junto uma onda de respeito e, ao mesmo tempo, tensão. O policial que estava interrogando Luiz fica paralisado por um instante, o rosto mudando do vermelho da autoridade mal exercida para o branco de quem acabou de perceber que fez besteira. Ele se levanta, meio sem jeito, tentando manter o controle da situação, mas é interrompido pelo homem de terno, que vai direto ao ponto e pergunta, num tom sóbrio, se o policial faz ideia de quem está ali algemado. Os demais no ambiente ficam em silêncio, aguardando sua resposta. Nesse momento, o nome de Luiz é dito em voz alta junto à informação de que ele é advogado criminal bastante conhecido no Rio de Janeiro e membro da OAB. A atmosfera muda de uma só vez. O policial entende rapidamente que passou dos limites e que todo o procedimento seria agora analisado com outros olhos. Ao ouvir seu nome ecoando ali, Luiz sente o peso daquela injustiça, mas também percebe que, finalmente, a verdade começa a aparecer, mexendo com todos que presenciaram a cena. Assim que ouvem que Luiz, além de advogado, é na verdade um dos juízes criminais mais respeitados do Brasil, o ambiente fica completamente mudo. Nem o estalo das algemas chega a chamar mais atenção do que a informação que paira no ar como um choque elétrico. O policial que o interrogava, aquele mesmo que minutos atrás era todo autoritário e provocador, começa a gaguejar, tenta justificar, diz algumas frases desconexas, repete que seguiram os procedimentos, mas nem ele acredita no que fala. Os olhos dele passam de Luiz para o chão, com um medo evidente, como se quisesse sumir dali. O homem de terno, o superior, imediatamente assume o comando e deixa bem claro que está extremamente irritado. Dá bronca ali mesmo na frente de todos, afirmando que a postura do policial vai ter consequência e que nunca deveriam tratar qualquer pessoa daquela forma, muito menos um juiz. Diz que o respeito ao cidadão e aos direitos humanos é o mínimo esperado dentro da polícia. Todo mundo ao redor sente o peso dessas palavras e ninguém ousa cruzar o olhar com Luiz. Ele se levanta devagar, ajeitando as mangas da camisa, e aquele gesto simples impõe sua presença na sala. Mesmo cansado e abalado, a dignidade permanece intacta. A humilhação que sofreu agora se volta como vergonha sobre os policiais ali, que sentem na pele o constrangimento de terem cometido um erro grave diante dos próprios colegas e da instituição que representam. O silêncio permanece, dando espaço para cada um repensar o que acabou de acontecer. Um dos superiores se aproxima de Luiz e, sem dizer uma palavra, tira com firmeza as algemas dos pulsos dele. Luiz flexiona os dedos bem devagar, sentindo novamente o controle do próprio corpo e ajeita a postura enquanto encara todo mundo ao seu redor. O silêncio pesa ainda mais na sala e ele, com voz calma, olha para os policiais que participaram de tudo e diz: "Vocês não sabem nada sobre mim, nem sobre o que realmente significa justiça." Suas palavras saem sem arrogância, mas com uma convicção que deixa todo mundo constrangido. Luiz lembra do motivo real pelo qual entrou na magistratura, do que já testemunhou e das vezes que precisou segurar firme em situações injustas como aquela. Faz questão de repetir, olhando para cada rosto ali, que justiça não é só seguir regras, mas saber olhar para o outro como ser humano,
com respeito e responsabilidade. O eco das palavras dele preenche o espaço, deixando claro que aquela discussão vai muito além dos muros da delegacia. Os policiais ficam parados, sem saber para onde olhar, com vergonha nítida estampada no rosto. Luiz percebe que, apesar de estar livre agora, algo dentro dele mudou. Sabe que a briga de verdade, para que episódios como esse parem de acontecer, está só começando. A verdade, finalmente posta ali no centro, virou sua maior arma, pronta para ser usada onde precisa. Nos dias que se seguiram, Luiz não teve um momento de paz. Bastou a notícia estourar e seu nome aparecer nos principais sites para tudo virar. Um verdadeiro furacão. Agora, sentado na tradicional cadeira de couro de seu escritório no centro do Rio de Janeiro, ele se vê cercado por pilhas de papéis, flashes de jornalistas e o som constante do telefone tocando. O caso ganhou as redes sociais e virou pauta, até em programas de televisão populares, aqueles que várias famílias assistem no fim da noite. Entre um café e outro, Luiz relembra cada detalhe da abordagem agressiva e do constrangimento na delegacia. Às vezes fecha os olhos para organizar os pensamentos, tentando processar o que viveu e o que isso significa para tantas outras pessoas que passam por situações semelhantes, só que sem o mesmo privilégio de ter notoriedade ou contatos. Não, é só sua história que ecoa agora, mas a de muitos. A cada ligação recebida, percebe que a sua experiência virou referência para um debate nacional sobre preconceito e abuso de poder. Advogados, repórteres e gente comum querem apenas ouvir um pouco do que ele tem a dizer, transformando aquela dor inicial em mobilização. Sente o peso nas costas, mas também uma vontade renovada de trazer mudanças de verdade para o sistema de justiça brasileiro. Luiz pensa bastante antes de tomar qualquer atitude. Os telefonemas de apoio se misturam a pedidos para que busque punição pesada para os policiais envolvidos. Muitos esperam que ele, com seu prestígio, exija que todos sejam afastados ou até presos, mas ele enxerga algo além da vingança imediata. Conversa em casa com a esposa, Raquel, e confidencia seu dilema. Dizer apenas, eu quero justiça para mim, seria o caminho mais fácil, mas não resolveria o ciclo de injustiças que se repete todo dia em diferentes delegacias. Normalmente, com pessoas que nem têm condições de buscar ajuda. Depois de noites mal dormidas, Luiz chega à conclusão de que a luta precisa ser maior. Sua missão agora seria usar a visibilidade e a experiência vivida para pressionar por mudanças nas práticas e no treinamento policial. Imagina campanhas de conscientização, reuniões com autoridades e até audiências públicas no Congresso para debater racismo institucionalizado. Ele carrega a responsabilidade de quem virou símbolo de uma causa, representando milhares de brasileiros que não aparecem em jornais, mas sofrem calados com abusos do sistema. A escolha não é fácil. Muitas vezes sente um aperto no peito, vontade de apenas exigir sua reparação e encerrar o assunto. Mas Luiz entende que só uma transformação profunda pode impedir novos casos. Então, se prepara, determinado a transformar sua dor em movimento e não em estatística. Fernanda, assistente de Luiz, aparece na porta trazendo uma prancheta cheia de anotações. Ela avisa, num tom tranquilo, que está tudo encaminhado para a coletiva. Luiz se levanta devagar, pega a gravata azul favorita e, antes de sair, respira fundo olhando a janela do 10º andar daquele prédio antigo no centro do Rio de Janeiro. O movimento dos carros lá embaixo não diminui nem um segundo. A cidade segue seu ritmo acelerado, mas para ele o tempo parece mais lento. Nos corredores do tribunal, cada pessoa que cruza com Luiz
baixa um pouco o tom da conversa ou o cumprimenta rapidamente, ciente da importância daquele momento. Pela primeira vez desde o episódio na delegacia, ele sente que o respeito que sempre carregou como juiz agora se mistura com a solidariedade de quem entende o peso do que aconteceu. Quando entra no salão principal, o lugar lotado de repórteres e câmeras logo se agita. Os flashes estalam sem parar, microfones se apontam para ele. Luiz percebe que agora não fala mais só como magistrado, fala como homem comum, alguém que foi vítima e ao mesmo tempo virou força motora de transformação. Sabe que cada frase pode incentivar novas mudanças ou simplesmente ser esquecida entre tantas manchetes. Por isso, antes de começar, ele busca dentro de si aquela coragem que achou que tinha perdido, pronto para deixar as palavras virarem ação. Luiz se aproxima do púlpito, ajeita o microfone e encara a plateia. Ele começa a falar de forma clara, sem rodeios, contando em detalhes como foi abordado pela polícia, descrevendo a sensação de impotência diante do abuso e o momento em que teve sua dignidade ameaçada sem ao menos poder se explicar. Ele diz que o pior de tudo não foi o que viveu pessoalmente, mas saber que aquilo acontece todos os dias com milhares de brasileiros que muitas vezes nem têm chance de contar o que passaram. O salão todo silencia, os repórteres param até de digitar e só se ouve sua voz firme ecoando entre as paredes. Luiz explica que não quer fazer daquela situação uma caça às bruxas, tampouco está ali apenas para que policiais sejam punidos individualmente. Para ele, a única resposta eficaz é uma reforma verdadeira no sistema de segurança e justiça, que combata o racismo estrutural e valorize os direitos humanos de todos, independentemente de cor, classe ou profissão. Ele olha para os colegas, para os jornalistas, para todos que assistem de casa e faz um convite sincero. Pede união na luta por igualdade, respeito e pela construção de um Brasil mais justo. Deixa claro que está comprometido a usar sua história e sua influência para avançar nessa caminhada, enfatizando que não vai recuar diante das dificuldades. Assim que Luiz conclui seu discurso, o salão permanece em silêncio, como se todos ainda estivessem absorvendo cada palavra. Depois de alguns segundos que parecem eternos, os aplausos começam tímidos e logo crescem, enchendo o ambiente com uma energia diferente. Os jornalistas, sempre acostumados a registrar polêmicas e declarações vazias, dessa vez deixam transparecer emoção, alguns até largando o bloco de notas para bater palmas de pé. Até os funcionários do tribunal, gente que vê de tudo no dia a dia, olham para Luiz com um respeito novo. Ele sente um alívio que há dias não experimentava. Pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, percebe que não está sozinho. Sua fala simples, feita do fundo do coração, atinge mais fundo do que qualquer sentença que já proferiu na carreira. No fundo, Luiz sabe que aquele momento não resolve anos de injustiça, mas entende que acendeu algo nas pessoas. Já não era mais só o caso dele, mas uma força coletiva que poderia inspirar muitos a não abaixarem mais a cabeça, a exigirem dignidade. Enquanto as palmas ecoam no salão, ele imagina quantos vão repensar atitudes ou incentivar mudanças. O futuro é uma estrada cheia de incertezas, mas naquela manhã, Luiz sente esperança de verdade.